Investidores, vão para mais análise do Bitcoin, nesse momento ainda acima dos 60 mil dólares, mas parece que a gente vai tentar alguma coisa abaixo dos 60 mil dólares. Será que vamos perder suporte, ter um dump mais forte? É isso que eu quero discutir com vocês na nossa análise de hoje. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. E na nossa última análise, eu tinha compartilhado com vocês que estaria de olho para uma possível compra nessa faixa ali por volta dos 68 mil dólares, já que a gente via aí uma certa característica de movimento impulsivo nesse movimento para cima, né? Possível short acima, possível long abaixo. A gente veio direto para essa faixa inferior, porém, se você nos acompanha nos canais abertos, Telegram e WhatsApp, onde eu compartilhei com vocês aqui, que o Bitcoin não estava tão interessante e parecia que a gente iria tentar alguma coisa na faixa dos 61 mil dólares, que era melhor a gente segurar na faixa onde a gente estava, né? O sentimento não estava tão legal. E de fato a gente terminou perdendo suporte, ainda tentamos alguma coisinha aqui, terminou sendo um falso rompimento da LTB e estamos voltando aqui para essa faixa inferior. A faixa que a gente precisava segurar, a gente terminou não segurando, né? A gente vem de um falso rompimento para cima agora e caindo com volume superior ao volume da alta. E detalhes, se a gente olha o sentimento, a gente consegue observar aqui uma piora no sentimento no curto prazo. Aumento do Open Interest e aumento do Long Short Ratio. Numa tendência, a gente quer ver a favor dessa tendência, aumento do Open Interest, tá? Para estarmos diante de uma tendência saudável. A gente vê, de fato, um aumento do Open Interest, porém, é com movimento de baixa. E para piorar, com aumento do Long Short Ratio. O ratio, ele mostra pra gente a razão entre os longs e shorts. Se o ratio tá subindo, tá entrando a contas em long. E se o Open Interest tá subindo, tá mostrando pra gente que tá entrando dinheiro. Dinheiro entrando, contas em long subindo. Regra geral, a maioria perde. Então, muito provavelmente, a gente vai estar vendo aí o Bitcoin vindo perder esses fundos dos 60 mil dólares, tá? É importante vocês entenderem aí que o mercado é dinâmico. E, por exemplo, eu tenho aqui agora essa faixa de possível compra abaixo de 60 mil dólares, tá? Aqui em verde. Vou comprar lá? Não sei, tá? Assim como eu não sabia se iria comprar nessa região aqui. A gente precisa que o ativo chegue na região e dê gatilhos pra gente. Já vou explicar o motivo pelo qual eu vou estar olhando para uma possível compra nesse fundinho do range. Sobre o Bitcoin, eu até cheguei a comprar aqui na sexta-feira o Bitcoin, eu acho que foi aqui. Porém, terminei saindo no even no momento que eu mandei lá no Telegram para vocês que o negócio não estava ficando muito bonito. Mas, bem, a gente não perdeu o range que a gente vem comentando aí em algumas semanas para o Bitcoin. Regra geral, a gente trabalha aí, quando a gente está dentro de um range, buscando compras um terço abaixo e vendas um terço acima, correto? Aqui em cima, a gente fica mais pessimista. Ou a gente shorta, ou não faz nada, busca a realização. Aqui embaixo, ou eu olho mais para a compra, ou não faço nada. Então, na parte onde a gente está agora, eu não acho um bom momento para estar shortando muito. Pelo contrário, eu tinha aqui um possível buy zone nessa região. E aqui, deixa eu deixar um pouco... dar um destaque para essa região, eu vejo aqui uma possível compra nesse nível dos 58, tá? Claro, desde que a gente dê gatilho nessa região. Se não der, tem outro ponto que eu fico em observação, fica aqui por volta dos 57. Se não der gatilho aqui, aí, meus amigos, estamos falando de 53 mil dólares, tá? 53 mil dólares, região de Fibonacci de retração de um prazo maior. EMA 200, faixa que teve muita negociação durante essa alta. Porém, para falar desses níveis aqui, a gente primeiro precisa perder, de fato, esses primeiros níveis que a gente tem mencionado aqui. Tá? Primeiro 59, 60 mil dólares, arredondando, depois 57 mil dólares. No momento, a gente ainda segue dentro do range, a estratégia do range se mantém. A gente vai buscar gatilhos de compra nessa faixa aqui, agora na faixa de liquidez abaixo dos fundos, abaixo dos 60 mil dólares, tá? Apesar do sentimento bearish, a gente observa que o book está extremamente pesado nesse momento. Olha isso, tá cheio de ordens. Se eu venho aqui para o TRDR, deixa eu remover os demais indicadores, deixar apenas o book para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, eu vou dar um zoom out. A gente compara com o passado, a gente observa, tracei uma linha aqui na horizontal, que o book de fato está muito pesado comparando com as últimas vezes aqui. Então, a gente pode terminar encontrando suporte aqui, mesmo com o sentimento feio da forma que tá, para tentar se fazer um pullbackzinho, tá? Uma das estratégias para quem está muito posicionado nesse momento e terminou fazendo compras na acumulação tá? Falando de altcoins agora. Acho que um bom exemplo pode ser a Polkadot. Supondo que você comprou aqui Polkadot, tá? E está acontecendo esse movimento, você vê que é mais provável que os mercados continuem caindo. Uma estratégia que eu diria ser inteligente seria sair
aqui no even, por exemplo, e pagar, entre aspas, um seguro. Que seguro seria esse? Se a gente volta aqui e ganha todos esses volumes, consequentemente estaria ganhando aquele volumão lá do Bitcoin, e seria esse volumão aqui, e seria um sinal bem bullish que muito provavelmente a gente teria fundo aí nesses mercados. Então, eu aceitaria fácil, tá? Um lote curto aqui, sei lá, 10% máximo ainda da DOT, de uma faixa de compra, para olhar para uma recompra aqui, eventualmente se a gente monta um pivô de alta, ou se o mercado continua caindo, a gente encontra um gatilho de fundo, tá? Então, acho válido para quem está muito exposto olhar para esse, entre aspas, seguro, tá? Então, eu quero falar mais sobre as altas, mas basicamente para o Bitcoin é isso. Eventualmente, se a gente sobe aqui, dependendo do sentimento, dá para olhar para um possível short. Eu não sou tão fã de estar vendendo no fundo range. Se os gatilhos forem muito bons, eu posso estar olhando para um possível short nessa retraçãozinha. E se a gente continuar caindo, a gente vai estar de olho para possíveis compras nessas faixas aqui, tá? Basicamente seguindo a nossa estratégia. A gente não pode esquecer que essa faixa dos 60 mil dólares é um baita de um suporte. Fora que eu sempre gosto de trazer aquele ditado, né? O mercado dá dicas. Geralmente, quando o mercado está formando fundo muito próximo do fundo, a gente vê o mercado como um todo dando gatilhos de fundo. De fato, eu vejo muitas altcoins dando gatilhos de fundo, como a Polkadot, a Aave, dentre outras que eu não me lembro agora de cabeça. A GIX também tem um gatilho legal de fundo lá, as meme coins têm um price action legal de fundo. Então, eu continuo acreditando que se a gente não formou o fundo, a gente pode estar muito próximo, mas a gente pode sim, de fato, perder o suporte e continuar caindo, já que estamos falando de probabilidade. Mas, regra geral, acredito que a gente vai tentar alguma coisa aqui abaixo, e aqui embaixo a gente vai estar analisando aí análise técnica e de sentimento para ver se a gente vai dar gatilhos para segurar, tá? Em especial esses dois níveis aqui, 59, 58 mil dólares, stop loss abaixo dos fundos, e depois 57, a faixa que teve bastante negociação durante esse movimento impulsivo, tá? Se a gente analisa aqui, a gente consegue observar das faixas que mais teve negociação. Então, acho uma faixa propícia, se o mercado continuar caindo, pode encontrar fundo aqui para voltar a subir. Beleza, então, mencionado as faixas que eu estou de olho para possíveis operações, eu quero falar do S&P e depois das altcoins, tá? Sobre o S&P, ele terminou segurando naquela faixa ali que a gente havia mencionado. A gente tem um volume legal aqui no S&P de fundo, assim como a gente teve aqui atrás. Eu não sou tão fã da leitura do volume no mercado tradicional, assim como eu sou tão fã no mercado cripto, mas das últimas vezes, já fiz estudo com o passado, dependendo do posicionamento do volume, a gente tem no mercado tradicional um volume de fundo, assim como foi aqui atrás. Nesse momento a gente ficou extremamente bullish. Aqui, um pouco diferente, o mercado está extremamente esticado, mas eu vejo aqui a gente no suporte de 5 mil dólares, de 5 mil pontos, um enorme volume, e terminou segurando na faixa que a gente havia mencionado aqui, 0,68, 0,7, faixa que teve muita negociação. Então, estamos caindo hoje, mas eu acredito que essa queda do mercado cripto como um todo está mais estrelada com o mercado cripto do que com correlação com o mercado tradicional, já que eu estou achando mais interessante esse gráfico. Eu acredito que o S&P tem a maior probabilidade de continuar subindo e tentar alguma coisa aqui em cima, pelo menos ali acima dos 5.140. Beleza? Para finalizar, vamos falar das altcoins, tá? O cenário das altcoins, regra geral, existem exceções, mas regra geral, o cenário é esse aqui, ó. Vou começar primeiro com um exemplo, para depois a gente chegar. Esse aqui é o gráfico da BNB, e eu quero que você repare no seguinte. Todas as vezes que a gente teve spike dentro dessa janela que você está passando agora na sua tela. Os spikes são basicamente quando a gente tem um pico de volume comparado com os volumes, com os demais volumes, tá? Quando a gente tem um grande spike, dependendo do posicionamento do volume, regra geral, ou a gente formou um topo, ou a gente está muito próximo do topo, ou o contrário também, ou a gente formou um fundo, ou a gente está muito próximo do fundo. Mas, assim como no direito, tem as regras e tem as exceções. Eventualmente vai ter um spike muito forte, o preço vai continuar subindo, ou ao contrário, vai ter um spike muito forte abaixo, o preço vai continuar caindo. Mas, regra geral, quando tem um spike muito forte, a gente tende a formar o fundo ou estar muito próximo de um fundo. Tá? Eu quero trazer esses exemplos aqui para depois a gente chegar nos gráficos atuais. Em especial, um aqui que é o da Polkadot. Mas o da BNB aqui, por exemplo, a gente vinha com o ativo subindo em 2021, baita spike, um dos maiores volumes da história, terminou formando topo. Duas vezes, né? Terminou sendo um topo local aqui, depois, eventualmente, a gente terminou formando um topo global. Outra vez aqui embaixo tem uns grandes volumes, stop loss abaixo de fundos importantes, suporte horizontal. Terminou que a gente terminou formando um fundo, né?
Até tentamos aqui abaixo, mas não conseguiu. Na maioria dos ativos estão nessas faixas aqui agora, então eu não ousaria abrir shorts nesse momento. Porém, a gente não pode considerar que a gente pode sim perder o suporte e continuar caindo extremamente forte. Mas das duas, uma regra geral, existem exceções. Ou a gente termina segurando no volumão, ou anda mais um pouquinho para depois formar fundo, tá? Assim como foi aqui, assim como foi aqui embaixo, né? A gente tem um volumão no suporte, a gente perde um pouco aqui o suporte para depois formar fundo e voltar a subir, tá? Então, regra geral, quando a gente tem muito volume, a gente tem muita dificuldade para perder essa região que o preço termina segurando. Então, muitos ativos, não são todos, mas muitos ativos têm esses enormes volumes aqui, tá? Inclusive a Polkadot é um deles. A gente tem um baita de um suporte aqui nesse nível dos 5,18 e temos um volumaço aqui, inclusive o maior da história. A gente consegue observar isso no 8 horas nos futuros. Então, quando a gente tem um volumão desse aqui, ou a gente termina formando um fundo no volume, ou estamos muito próximo do fundo, eventualmente mais uma pernada para formar fundo, tá? Mas estamos falando de uma regra que tem suas exceções, a gente pode simplesmente continuar caindo aqui e derreter que nem sorvete. Falo isso porque eu teria cuidado, tá? Para não estar vendendo altcoins nessa faixa. Agora, apesar de eu acreditar que a maior probabilidade é que o Bitcoin vai tentar alguma coisa abaixo, eu vejo a gente já muito esticado e muito próximo de suportes muito fortes para a maioria dos ativos. Não são todos, mas a maioria estão diante de grande suporte e grandes volumes. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Acho que sobre o Bitcoin ficou bem claro aqui. Então, no texto abaixo do range, uma faixa que não dá para estar atento para short, a não ser que a gente faça um pullback mais considerável aqui, com a piora do sentimento se desenvolvendo. Aqui embaixo a gente olha mais para compras, e as compras vão estar aqui agora, a faixa que eu vou estar de olho, quando a gente vir buscar liquidez, desde que a gente dê gatilhos. Sobre as altas, acabei de fazer um resumão aí, que eu trouxe, eu acho que resume o cenário da maioria das altcoins. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Não esquece de participar dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, links de descrição e primeiro comentário fixado. E também entra aí na nossa página inicial do canal e clica aqui. Já temos uma live marcada para a próxima quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês. A gente tem um horário marcado aqui às 8 horas da noite, vai ser a nossa segunda live, beleza? Então não esquece de participar. Aqui eu só consigo trazer a atualização uma vez ao dia e quase todos os dias, então eventualmente só aparece uma cripto aqui por dia, mas na live eu consigo trazer a atualização do mercado como um todo, já que a gente consegue interagir e a gente analisa junto as moedas que vocês estão compartilhando aí, beleza? Então não esquece de participar, quinta-feira, 8 da noite. Já clica aqui em notificar-me, beleza? Então, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.